Se você está aqui agora, é porque você entendeu que a advocacia extrajudicial é o futuro e vai fazer o diferencial no seu dia a dia, no seu trâmite com os seus clientes. Então, hoje teremos esse bate-papo imperdível com a doutora Nelisa Galante. Vou falar para vocês o currículo dessa pessoa que nós vamos receber hoje, da minha convidada. Tabeliã de notas e registradora civil há mais de 12 anos. Mediadora extrajudicial, mestranda em Sociologia Política, presidente da Arpen Espírito Santo e segunda vice-presidente do Sinoreg Espírito Santo. Vamos conversar sobre como você pode alavancar a sua advocacia praticando atos digitais no extrajudicial. Então, eu estou vendo aí que ela já entrou. Nelisa, é só você fazer o convite que eu já vou aceitar. Estou vendo vários colegas entrando. Doutora Carla, doutor Gilmar, sejam bem-vindos. E se vocês estão aqui hoje, como eu falei no início, é porque vocês entenderam que a advocacia extrajudicial não é o futuro, ela é o presente. E nós, advogados, principalmente que atuamos no mercado imobiliário, precisamos dominar todas as ferramentas que vão trazer o que para os nossos clientes? Benefícios, que vão facilitar o nosso trabalho e vão também beneficiar o nosso cliente. Então, ela já fez aqui a solicitação. E a gente vai começar essa live com muita informação. Eu acho que vocês deviam pegar um bloquinho de notas já para fazer as suas anotações, porque o que a gente vai conversar aqui, não é, Nelisa? Tá Sim. Sensacional. Então, Nelisa, eu Tá falei... me ouvindo bem? Tô sim, tô ouvindo bem. Uhum. Eu falei Boa noite. um pouquinho sobre você, sobre o seu currículo, mas se você quiser acrescentar mais alguma coisa, fique à vontade. Não, tá ótimo. Agradeço, Vanessa, imensamente o convite. A gente tem um laço estreito, muito sólido, né? E aí esse fortalecimento que nós fazemos uma com a outra é sempre muito efetivo. E eu queria, posso chamar de doutor, de Vanessa e dispensar o doutor? Pode. Eu também vou chamar você de Nelisa. Vamos tirar essas formalidades, então. Isso, eu queria quebrar o protocolo aqui, se você me permite, pedir para você se apresentar para o meu público também. Quem é a doutora Vanessa Zanotti, qual é a especialidade, qual é o seu histórico aí com a advocacia? Então tá. Pessoal, então meu nome é Vanessa Zanotti, eu sou formada há mais de 15 anos, estou entregando aqui a idade, né? Sou mestre em Direitos e Garantias Fundamentais pela FDV. Atualmente, apesar de ter mestrado, decidi fazer uma pós-graduação em Direito Imobiliário, porque percebi que eu precisava me aprofundar mais sobre esse ramo do direito que a gente não estuda na faculdade. Então, apesar de ter muita doutrina, de já ter esse estudo doutrinário e também prático, eu entendi que eu precisava, sim, beber mais de pessoas com mais experiência que eu. Então, hoje eu estou finalizando minha pós-graduação e estou atuando no mercado imobiliário mais ou menos desde 2016, 2017 e cada vez me encanto mais por esse mercado tão fascinante. E eu percebo que hoje se você vai fazer um processo, às vezes, que não é diretamente relacionado ao direito imobiliário, mas sempre tem algo envolvido. Então, às vezes, tem uma regularização imobiliária que você precisa fazer, e aí surgem as parcerias com colegas que não têm esse conhecimento no direito imobiliário. Então, a gente percebe que o direito imobiliário está em todas as áreas, né? Ele permeia as áreas do direito. Então, inventário, às vezes o direito empresarial, quando você vai falar de planejamento sucessório. Então, é o ramo que eu estou cada vez mais apaixonada. E a Nelisa
como tabeliã, ela tem muito conhecimento para passar para os advogados que atuam no mercado imobiliário e mostrar para a gente quais são os atos extrajudiciais que nós podemos praticar, facilitando a vida dos nossos clientes e também o nosso trabalho. E agora, que é né, o título da nossa live, como a gente pode praticar esses atos, mas de forma digital. Como você fala, né, Nelisa? Onde você estiver, na piscina, na praia, e já está ali praticando o ato. Exato. O segundo ato digital que eu pratiquei eram de pessoas que estavam no carro, estacionaram, fizeram a videoconferência do carro, que não demorou 5 minutos, e aí a gente já encerrou. Então, cada experiência eletrônica tem uma historinha para contar. Muito gostoso. Eu queria falar para o pessoal que está entrando, compartilhar a live para os colegas advogados e também quem não é advogado, porque às vezes a pessoa, eu sou despachante imobiliário ou eu só tenho um imóvel, por que você precisa estar na live hoje? Para você saber qual é o serviço que o seu advogado tem que te oferecer. Então, você tem que assistir essa live também para você ter esse conhecimento, porque às vezes o seu advogado de confiança não vai ter esse conhecimento tão inovador e você vai trazer essa informação para ele. Isso, e eu costumo dizer muito isso, já falei com você, eu sempre comento nas oportunidades que eu tenho, assim como essa frase, acima da piscina da praia, eu costumo dizer que o ato eletrônico é um produto que a doutora Vanessa tem no escritório dela, o outro colega tem no escritório dele, e tem muito advogado que não tem, não explora esse produto no escritório. Então, a diferença entre Vanessa Zanotti e um outro advogado é crucial para o atendimento do cliente. E assim, do mesmo jeito que eu, do lado de cá do balcão, primo pelo conforto dos meus clientes, dos advogados, do balcão, das pessoas que me procuram, vocês também primam, né? Então, eu penso que é um produto que precisa ser explorado e é de fácil acesso, é gostoso, é confortável e a gente tem que cair em cima dele. É verdade. Nelisa, eu queria que você compensasse, então, falando um pouquinho para a gente, quais são os atos extrajudiciais que os advogados podem praticar, que não precisam ir para o judiciário. Sim, a gente tem números, né? Inúmeros atos, a gente vai focar especificamente no direito imobiliário. Sim. É muito comum, antes de entrar no direito imobiliário, muito comum, passou a ser desde a era da digital, porque a ata notarial não é uma novidade, está na meia idade já dela, não é algo que veio nos últimos 5, 10 anos, é algo já antigo, mas com a rede social ela se ampliou. E aí, para fins de Facebook, Instagram, tudo que envolve a rede social, a ata notarial virou um instrumento, assim, corriqueiro, diário no cartório. No direito imobiliário, eu anotei aqui várias coisas, porque às vezes foge da memória. Então, a gente tem, para atuação no direito imobiliário, ata de constatação de estado de posse, que a gente pode usar também na locação, né? Prévia, no check-in da locação, no check-out, não sei como que vocês usam esse termo aí no direito imobiliário, mas na entrada, na saída, a gente pode usar a ata de estado do imóvel, ata de assembleia condominial, uma que é bem interessante, ata para constatar o atraso na entrega da obra, porque você comprova que ela está atrasada, mas em que nível está? Chame o tabelião de sua confiança, Então, ou a tabelião. Eu acho que a gente podia dar pausas nesses exemplos que você está dando. Porque, pessoal, quem tiver dúvida também pode ir colocando aí que depois a gente vai respondendo. Então, acho que a gente podia dar pausa e fazer breves comentários, só para deixar bem claro para as pessoas que não atuam tanto com o extrajudicial, para entender como que funciona. Então, por exemplo, a primeira que você deu o exemplo, salvo engano, foi a ata notarial da locação, do estado do imóvel, né? A gente fala aqui, né, no Instagram, eu comento bastante para vocês essa necessidade de fazer o laudo de vistoria inicial e final. Ocorre que muitas vezes o laudo de vistoria, então, por exemplo, para o inquilino, às vezes quem está fazendo o laudo de vistoria é o próprio proprietário, o inquilino, ele não está seguro naquele documento que está sendo feito pelo próprio proprietário. Então, o inquilino ele tem a possibilidade de contratar esse serviço do tabelionato e o escrivão, né, o tabelião vai
ao imóvel e lavra uma ata notarial constatando o que ele está vendo. O tabelião ele não pode fazer esse juízo de valor. Ah, isso estragou porque foi culpa do proprietário, foi culpa do inquilino, enfim. Mas ele vai relatar ali o estado do imóvel, não é isso? Isso, exato. E muito importante, Vanessa, que não há necessidade de advogado. Mas eu sou filha, nascida e criada, foi concebida na faculdade de Direito da minha mãe. Então, tenho duas, eu costumo dizer que eu tenho duas faculdades de Direito, uma na barriga e outra que eu fiz. Não há necessidade de advogado, mas a figura do advogado na parte técnica é crucial para que tudo se desenvolva bem. Volta e meia, em época de aumento de testamento, eu acabo dando alguma entrevista e a pergunta do jornalista é sempre a mesma. É obrigatório advogado para testamento? Não é, mas eu recomendo muito, muito, porque no caso da ata notarial, sim, nós vamos lá, a gente precisa se afastar com muita consciência do juízo de valor, porque naturalmente nós, tabeliães, a gente sem querer pode tendenciando, e o advogado está ali do lado para falar, olha, volte assim, não se adentre a isso. A gente sempre vai primar, nós tabeliães, sempre vamos primar por atestar os fatos, focando no zero juízo de valor, nós somos humanos. E aí, essa parceria, essa conexão do exercício da advocacia com o tabelionato de notas é muito importante para que tudo fique perfeito. Exatamente. Então, sobre locação de imóveis, esse exemplo muito utilizado. O outro exemplo que você deu foi sobre em assembleia condominial, não é isso? Sim, assembleia condominial, a segurança prima muito pela segurança jurídica, né? Grava-se, muitos condôminos gravam a reunião, mas o tabelião ou a tabeliã em diligência, presenciando, fica algo mais imparcial e protege todo mundo, porque a ata ela não tem lado, né? Ela vê o fato, e aí fica todo mundo protegido. Exatamente. Ótimo, esses dois exemplos são maravilhosos, que a gente pode usar bastante no nosso dia a dia. Esse do atraso da entrega da obra é interessante porque o estado que a obra se encontra, porque uma coisa é você ir ao judiciário dizer que atrasou a obra, outra coisa é você comprovar o estado que ela se encontra. Atrasou a obra em que nível? No nível que está quase entregando ou no nível que falta 5 anos para entregar quando o prazo era 6 meses? Então, o atraso de entrega da obra é interessante também. Muito interessante. E também falando em obra, a gente pode mencionar a ata notarial para constatar vícios construtivos também, que é uma outra oportunidade que os advogados imobiliaristas podem utilizar. Por exemplo, aqui no meu prédio, quando eu comprei, quem comprou na planta e tal, eles não diligenciaram nesse sentido, acabou que a gente perdeu algumas garantias e perdeu também a possibilidade de produção de prova. Então, se tivesse feito uma ata notarial naquela época, né, antes da garantia se expirar, quando tinha a possibilidade de ser constatado realmente os vícios construtivos, a gente teria a possibilidade de ajuizar a ação contra a consultora. Como o pessoal mais, né, quem comprou na época que estava construindo não fez assim, aí a gente perdeu e agora a gente está tendo que pagar para fazer vários reparos no edifício. É uma advocacia muito preventiva, né, o direito imobiliário. Muito, porque quem é diligente vai contratar o serviço de um especialista e vai evitar atrocidades do futuro. O seu caso concreto é Se tivesse um advogado imobiliarista naquela época, vocês não estariam passando por isso hoje, tendo despesas, né, financeiras com isso. Com certeza, com certeza. Então, fazer ata notarial tanto de atraso de entrega de obra. Essa questão do atraso de entrega de obra é interessante porque tem essa discussão, né? Quando termina a obra? Então, assim, aí o tabelião ele vai ali descrever exatamente o que o juiz depois vai precisar saber. Então, essa ata notarial, muitos advogados não têm esse conhecimento e de suma importância para a gente estar realmente divulgando isso para os colegas.
Só concluir esse ponto da ata, dessa primeira leva de ata, é competência, né? Porque o cartório que eu fisicamente respondo está aqui em Cachoeiro, Itapemirim, no sul do estado. E como minha rede de contatos ainda está na Grande Vitória, que eu morei em Vitória de Vila Velha há muitos anos, os advogados ainda me ligam, Lisa, preciso de uma ata notarial aqui, você consegue me atender? Porque eu sou a tabeliã de confiança deles, sua e de inúmeros advogados. Importante frisar que todo ato que envolve diligência, ou seja, sair do cartório e ir ao local, seja com natureza de escritura, seja com natureza de ata, a competência é do tabelião do município. Eu consigo atender Vanessa Zanotti numa escritura de compra e venda, uma doação, um inventário eletronicamente, né, envolvendo imóveis e adquirentes no Espírito Santo. Mas uma ata notarial de assembleia condominial, eu em Cachoeira não consigo atender Vanessa em Vitória. Isso é muito importante, competência. Todo ato que imputa diligência em local, a competência é do tabelião do município, qualquer que seja ele, independente que esteja na sede do município, em distrito, isso é uma coisa importante. É verdade. Outro também sobre locação, que a gente falou no início, é quando o imóvel está abandonado. Eu já vi, né, atas notariais sendo feitas para comprovar o abandono do imóvel, e aí existe a possibilidade, assim, quer dizer, está em tramitação, né, a possibilidade de a gente fazer o despejo extrajudicial. Mas, salvo engano, ainda está em trâmite. Se Deus quiser, vai passar, porque vai facilitar bastante a vida do advogado imobiliarista, né? Isso. E nós, tabeliães, nós do Sistema do Tabelionato de Notas Brasileiro, nós não desafogamos o judiciário. Eu gosto muito de falar essa frase, a gente coopera, o poder é deles, nós estamos aqui para cooperar. Então, quanto menos demanda tiver no judiciário, mais nós estamos cooperando com o judiciário. Então, que venham demandas para o extrajudicial, que a gente está aqui de porta aberta. Com certeza. Vamos lá, continue aí. Você tem mais exemplos para dar para a gente? Eu uso o capião, que é um clássico, que é uma ata de como envolve diligência aí, bate na diligência, como envolve diligência, é uma ata de competência de tabelião do município, do imóvel. A gente não está, isso aí, eu não sei se os advogados em geral têm conhecimento, mas a gente não está tendo muita facilidade nos registros da uso capião no estado do Espírito Santo. É uma reclamação de norte a sul, leste a oeste, uma dificuldade no registro da uso capião. Não, porque eu tô com uma lá, tô com uma em Guarapari, mas se Deus quiser vai sair. E aí, faz uma diferença muito grande entre ser um advogado imobiliarista e um advogado geral, porque o advogado imobiliarista, ele vai na nota de exigência, ele vai pontualmente, batendo, aí consegue, avança e a gente consegue registrar. Então, essa especialidade, ela faz muita diferença na atuação, por exemplo, de um registro de um uso capião. É verdade. Então, é interessante também para uso capião extrajudicial, isso também é importante a gente frisar. Nós estamos conversando, né, esse exemplo que a Anelisa deu, para uso capião extrajudicial. Tem alguns colegas também que ainda não, como não atuam nessa área, não têm esse conhecimento que é possível fazer no extra. Existe a possibilidade de você fazer ata notarial não só para a última ata notarial para já ir para o RGI. Você pode ir fazendo atas notariais no período que você está ali na posse, para que depois, quando você finalize o tempo que você precisa, né, de posse do imóvel, aí você faz a última ata, mas você já tem todas essas outras atas que você já registrou, atestando a sua posse para fins de uso capião, que é uma posse diferente, é uma posse como proprietário fosse. Então, essa possibilidade é muito interessante. Porque às vezes a pessoa está ali, está deixando o tempo passar, aí quando ela vai se dar conta, já deu tempo para uso capião, aí ela vai procurar um advogado, enfim, para fazer ata notarial. Se ela já tiver essas outras atas notariais todas atestando a posse, fica muito mais fácil.
E a ata esse exemplo que você deu é muito interessante para as pessoas também, que as pessoas às vezes ela tem a posse, mas ela não atualizou o IPTU, não atualizou a água, não atualizou a Excelsa, e aí fica difícil você comprovar isso depois, né? Como eu vou comprovar tempo de posse se eu não tenho documentos nenhum em meu nome, que elas vão deixando. E a ata é interessante nesse exemplo que você deu, essa ata sucessiva, porque aí ela vai abarcar essa falta de diligência de ter atualizado todos os cadastros que envolvem o imóvel. É verdade. E a uso campeão extrajudicial, ela tem, eu sempre falo, né, que ela é formada de duas etapas. Se você não preenche a primeira etapa, que é perante o tabelão de notas, você não tem como ir para a segunda etapa, que é o RGI. Então, você tem que ter toda essa diligência, realizar essa ata notarial. Não tem como você escapar dessa ata notarial. Então, o ideal é, se você está ali naquela situação de posse com o proprietário e você já ir fazendo essas atas notariais para já consolidando essa documentação para o momento de você finalizar aí com a ata notarial e depois ir para o RGI. Isso aí, perfeito. E, além disso, a gente tem outras, né, possibilidades. Aí a gente tem inventários, né, Nelisa? Procurações, Sim. a escritura pública de compra e venda, que a gente faz, né, com os tabeliães. Então, essa gama de serviços, né, de produtos que a gente pode oferecer para os nossos clientes, também de suma relevância. Exato. Eu não sei por que, por algum motivo, eu atraio os inventários. Eu amo os inventários na mesma proporção que eu amo os atos eletrônicos. Eu pratico mais atos de inventário do que compra e venda. É uma coisa assim, eu não conheço ninguém, não conheço ninguém que dá esse testemunho. Eu pratico mais inventários do que compra e venda. Então, eu sou muito fã. E aí, como a gente vai entrar agora no notariado especificamente, né? Como é notariado, essas portas se abriram, você consegue um acesso mais rápido, é bem interessante. Nossa, excelente. E assim, a minha experiência também que eu tive com o inventário extrajudicial foi fantástica. Eu falo assim, se puder costurar, né, a mediação e você aplicar técnicas ali para... vamos só fazer um parênteses. Para a gente realizar o inventário extrajudicial, a gente precisa do consenso entre os herdeiros, né? Para quem não atua nessa área. Então, só para esclarecer isso para vocês. Então, fechando parênteses, quando a gente inicia um trabalho ali com aquela família, né, com os herdeiros, e a gente vê a possibilidade de aplicar técnicas de mediação para a gente conseguir levar aquele inventário por extrajudicial, gente, não tem coisa melhor, não é? A Ana Paula chegou. Oi, Ana Paula! Gente de todo o Brasil estou aqui hoje à noite. Então, eu tive uma experiência excelente com a Anelisa. Fizemos um inventário aí de mais de 20 herdeiros e consensual, e foi maravilhoso, né, Anelisa? Sim, você exerceu um trabalho muito eficiente, né? Porque você alinhar todas essas pessoas, minutar a procuração para mandar para o Brasil inteiro. Então, esse inventário foi bem histórico para mim. Eu vou levar ele para a vida inteira, porque foi algo que te demandou muito, né? Como advogada, como especialista, te demandou muito. E aí, como a nossa conexão é muito bem estabelecida, a gente trocava, né, figurinhas nesse ponto. Eu vou até falar sobre isso, sobre essa parceria do tabelião com a advocacia. Mas vamos lá. Então, vamos lá. Agora é a cereja do bolo, né? Que a gente vai conversar hoje à noite. A Anelisa vai trazer para a gente como a gente pode praticar esses atos que nós demos esse como exemplo no início da live, de forma digital. Então, vamos lá, Anelisa. Sim, bem, em 2020, chegou o provimento 100 do CNJ, que dizem que até o número 100 é uma coisa meio cabalística ali, que significa coisas, né, diferentes. E aí o provimento 100 chegou, ele é de maio, se eu não me engano. Eu pratiquei meu primeiro ato em julho. E a primeira vez que eu abri o meu notariado, eu chorei. Chorei porque eu não acreditava naquilo, assim, não era real. Eu sou um cartório do interior do estado, minhas conexões estão no centro do estado,
Quando eu entrei, quando eu abri, eu chorei, mandei uma mensagem para a presidente do Colégio Notarial do Brasil, Gisele, que ainda é a presidente, e relatei, assim, chorando, em prantos, porque era realmente uma porta, para mim era uma porta a ser aberta, e era um produto que estava nascendo para ser explorado. São inúmeros atos praticados, né? As pessoas, elas podem ter o certificado digital ou não, isso é importante. Se tiver o certificado digital, não precisa de cadastro na plataforma do e-notariado, porque automaticamente já é cadastrado. E quem não tem, que é uma dúvida muito comum, toda vez que eu forço mesmo os clientes a fazerem o eletrônico. Porque você entende que vai ser algo bom para eles, não é isso? Transformador, eu forço muro com cartório, aqui em Cachoeiro, não, assim, pode estar a 1 metro a casa do outro lado da rua do cartório, que eu vou forçar, meu Deus, nem sei se eu estou falando correto, mas eu insisto no eletrônico. Aí essa pessoa que não tem o certificado digital, a gente cadastra gratuitamente, isso é muito importante, né? Porque os cartórios, eles são sempre vinculados a coisas caras, serviço de má qualidade, e aí eu vou entrar nesse ponto também. Gratuitamente, a gente cadastra o cliente da Vanessa, que não tem certificado digital, e ele assina a escritura do celular, da praia, da piscina, de tudo. Todas essas atas que a gente mencionou, todas as escrituras que a gente mencionou aqui, de todas as naturezas, elas são possíveis serem praticadas no formato eletrônico. E a última discussão que teve era se testamento podia ou não, né? Testamento é um ato mais sensível, mas o testamento também pode ser praticado pelo e-notariado. Todos os atos, todas as naturezas de escritura pública, todas as naturezas de procuração, todas as naturezas de ata notarial. E dia 26, amanhã, às 14 horas, vai ter uma live de um lançamento do reconhecimento de assinatura eletrônica. Que aí amanhã a gente vai entender como isso vai funcionar. A gente teve um lançamento no ano passado de reconhecimento de firma, mas a pessoa tinha que ir ao cartório, levar o documento, depois tinha que, para a gente fazer a videoconferência, depois tinha que ir no cartório de novo pegar o documento. Então, na prática, não funcionou. Esse vai ser um novo módulo. Eu acredito que não vá, eu não conheço ainda o Instituto amanhã que vai ser lançado, mas eu acredito que não vai haver essa necessidade, né? Porque se o ato eletrônico, não há por que ir levar, depois voltar e pegar. A pessoa já vai levar, já reconhece a firma física. Então, a gente tem esse lançamento amanhã. Então, todos os atos a gente pode praticar no e-notariado. E existe alguma diferença de valor se você faz no e-notariado ou no cartório? Muito interessante, os advogados sempre perguntam isso, porque eu falo tão encantada, eles ficam tão encantados que eles falam, ué, tem alguma coisa estranha nesse negócio. Mas não, os valores são exatamente os mesmos, exatamente o mesmo não, melhor. Porque no ato eletrônico a gente não tem um cartão de firma. Quando a gente pratica um ato, uma escritura de inventário digital, não há a necessidade de abrir o cartão de firma, até porque as pessoas não estão no cartório. No ato físico, há a determinação de abrir o cartão de firma. Então, no ato eletrônico, a gente tem a economia já do cartão de firma que não precisa abrir e as procurações, que não precisam ficar mais, né, andando por aí, procuração correio para lá e para cá, porque a pessoa já consegue assinar eletronicamente pelo computador com certificado digital ou pelo celular. Então, por exemplo, uma ata notarial de uso capião, que você vai fazer aí em Cachoeiro. Aí no momento de você, né, de você ir até o cartório, né? No caso, como eu fui ao cartório para assinar ali a ata notarial, então ninguém precisaria ir ao cartório, faria tudo de forma eletrônica. Aí isso faz o quê? Faz uma videoconferência com os participantes? Como que funciona? Isso, a gente fez uma uso capião aqui, uma ata notarial de uso capião, que eram acho que 29, 26 requerentes. E aí tinha gente fora do país, o imóvel localizado aqui em Cachoeiro, São Paulo, Vitória, pessoas espalhadas pelo mundo inteiro. A gente primeiro a diligência, né, prévia, que a minuta dessa ata, ela vai ser enviada para o advogado, para ele conferir, e ele fazer a distribuição entre as partes, para elas conferirem os dados pessoais. Isso é uma dica muito importante. Perfeito. Certa vez, eu vivi uma experiência que o advogado falou, eu não vou conferir. Não vou conferir. Isso, juro para você.
essa não é minha função. Eu falei, não estou pedindo para você conferir os dados das partes, até porque isso realmente não é sua função é técnica, é olhar o teor. Mas encaminhe esse instrumento para as partes, para que elas confiram os próprios atos. Porque um erro de digitação no CPF, só a gente vê, né? Só a gente conferir o nosso próprio ato. E acaba que, se não houver a conferência, pode ter algum erro material, que a gente consegue resgatar, tá? Na hora da videoconferência, se a gente identificar, a gente continua a videoconferência, salva aquele vídeo, corrige o PDF, alimenta novamente, não precisa fazer uma nova videoconferência. A gente consegue, se na hora da videoconferência passar alguma coisa que não tenha sido conferido previamente. Então, essa videoconferência, para ela acontecer, essa minuta já foi aprovada 2, 3 vezes pelos advogados, pelas partes. A gente faz a videoconferência, que é algo rápido, de 29 pessoas. A gente demorou um pouquinho, mas 20 minutos, 25, demorando muito. Uma videoconferência dura 5 minutos, menos de 10 dentro da normalidade. Então, a gente faz a videoconferência, o e-mail é disparado. Quando encerra a videoconferência, a gente dispara o e-mail para todas as pessoas assinarem e a gente consegue acompanhando aqui da plataforma do notariado na parte interna, né? Acompanha, assinou, já chega para todo mundo a via digital. Nossa, estou impressionada. Gente, vou confessar, tá? Que eu nunca pratiquei nenhum ato no notariado. E um dos objetivos também de fazer esse bate-papo com a Anelisa é aprender como é que funciona. Então, para mim também está sendo esse aprendizado, porque a gente tem esse costume de fazer tudo no cartório. Então, essa é a minha confissão de hoje. Mas eu tenho certeza, assim, a próxima, né, oportunidade que eu tiver de praticar algum ato e me for... Isso também é uma pergunta. Todos os cartórios têm esse serviço ou ainda não? Não. Os cartórios, eles precisam se cadastrar, se habilitar, se habilitar. E aí, no site do notariado, você consegue saber quem são os cartórios habilitados no Brasil. É importante, porque se você quiser praticar um ato no Acre, por exemplo, você pode ir lá no notariado e ver qual é o cartório do Acre que te atende eletronicamente, o imóvel está lá no Acre e você consegue assinar daqui de Vitória. Entendi. Então, por exemplo, Uhum. se eu estou estou atendendo um cliente que está em outro local, fazendo uma consultoria para uso capião, por exemplo, eu posso ter, de repente, alguém, né, um despachante imobiliário trabalhando lá e eu aqui, e de repente, se tiver um cartório que esteja cadastrado no notariado, eu posso fazer a assinatura da ata notarial, né, pelo e-notariado. Olha só que legal. Sim. Que oportunidade, né, de mercado. Exato, você está em Vitória e você está atuando como advogada, especialista em direito imobiliário de um imóvel que está em Belo Horizonte. Você vai lá no notariado, vê qual o cartório que atende aqui eletronicamente, contata o cartório e você faz essa vinculação. Nossa, é muito legal. E assim, essas parcerias, igual você mencionou essa sua dificuldade, né, com o advogado. Quem atua, assim, eu não consigo vislumbrar a possibilidade de uma pessoa atuar sozinha. Hoje a gente precisa ter parcerias. Então, assim, quem atua, eu pelo menos vejo no mercado imobiliário, a gente faz inúmeras parcerias. Porque a gente precisa de outros operadores, né? Vamos dizer assim, outras especialidades. Então, por exemplo, se você faz uma usucapião, você precisa, às vezes, de um engenheiro, você precisa de um arquiteto, talvez, você vai precisar... Por exemplo, quando você estiver lá fazendo ata notarial, você vai precisar fazer essa conferência, porque o teor, isso é importantíssimo. Quando você lavra a ata notarial, o que está ali descrito é o que o registro de imóveis, o registrador, ele vai ler. Então, assim, ele vai ler seu requerimento, óbvio, mas seu requerimento tem que estar casado com o que o tabelião escreveu na ata notarial. Se tiver alguma divergência, seu requerimento de usucapião simplesmente vai por água abaixo. Então, você precisa ter essa cooperação. Não existe você trabalhar de forma isolada. Hoje em dia, parcerias são fundamentais. Você precisa ter esse networking, precisa colaborar e trabalhar mesmo em conjunto, porque dessa forma tudo vai fluindo de forma melhor possível para você, para o seu cliente, todo mundo ganha.
Eu costumo dizer que são vários olhos, várias cabeças cuidando do ato, protegendo o ato. Então, quando eu vivi essa experiência, são 12 anos, mais de 12 anos no tabelionato, aconteceu uma vez, foi até recentemente, o advogado ficou bravo, não vou conferir. Aí eu falei, olha, quanto mais você olhar isso, namorar isso, mais nós dois vamos oferecer um serviço de excelência para o nosso cliente, que o cliente é seu e que é meu. Então a gente tem que andar junto. E essa sua fala é muito, muito interessante, porque é a tendência, né, de cooperação. E eu percebi que no direito imobiliário não tem muitas vaidades. Há um cooperando com o outro, um ajudando o outro, que eu sei, eu te ajudo, a minha falha, né, você contribui, e a gente vai seguindo. E isso também da advocacia com o tabelionato. Se a gente andar junto, o resultado vai ser muito rápido. Rápido não, desculpa, vai ser muito eficiente. Eficiente, exatamente, eficiente. Então, assim, se eu sou uma advogada, aí eu vou no site do e-notariado, então, procuro o cartório e ali mesmo já faço o contato, tudo pelo site, é isso? Lá no e-notariado, eu estou até com ele aberto aqui, você consegue ver o cartório, e eu até entrei para ver como é que era internamente. E tem o telefone do cartório, o contato do cartório vai ter. Se eu não me falha a memória, vai ter aqui no site. E aí você consegue acessar e o contato é todo virtual. Importante que não, nos meus primeiros atos eletrônicos, ainda quando ocorre alguma exigência de documento, por exemplo, um inventário, me envia a certidão de óbito autenticada da pessoa. No começo, eu batia de frente com um registro de imóveis que exigia autenticado, estou registrando um ato eletrônico. Aí eu assinava com o meu certificado digital como tabelião e enviava. Aí esse pedido de certidão autenticada, quando eu protocolo o inventário, protocolo a ata, eletronicamente, na minha cabeça é algo que a gente pode, vocês, né, ou Então, eu como tabelião, podemos contestar, porque o ato ele nasce eletrônico. Então, isso é importantíssimo, porque assim, salvo engano, tem essa previsão que você só pode levar registro de forma eletrônica, vamos dizer assim, se o seu documento nasce eletrônico. Então, vamos supor, se eu tenho um documento físico, eu não posso utilizar o e-notariado para levar ele para o RGI. É isso. Mas se ele nasce eletrônico... A gente tem, o ponto que eu mencionei foi da exigência, né? Quando eu protocolo pela central de registradores uma escritura e eles pedem um documento autenticado, eu envio o documento. Aí você tem que mandar o PDF? Não, eu envio o PDF, eu assinando eletronicamente. E aí eles interpretam como um documento autenticado, mas é uma assinatura com certificado digital. Lá no e-notariado, a gente vai praticar atos eletrônicos. Só que no e-notariado tem um módulo que nós conseguimos converter um ato físico num ato eletrônico. É bem interessante. Aí a gente vai gerar uma certidão eletrônica, né, daquele ato físico. No ato eletrônico, a gente pratica o livro eletrônico e gera uma certidão eletrônica. Isso é o natural. No ato, e aí a gente tem a outra possibilidade, que é tornar um ato que nasceu físico em eletrônico, através de uma certidão. O notariado também, a gente consegue fazer essa conversão. Você pode fazer essa conversão de atos que foram praticados por você, ou você pode fazer essa conversão de atos que foram praticados por outros cartórios? Vanessa, eu não tenho essa resposta imediata. Não tem essa resposta imediata, mas o que a gente sabe é que a regra é que a gente vai converter os nossos atos. Eu me comprometo a estudar, eu vou até anotar aqui e te dar essa resposta se a gente consegue converter. Como o e-notariado é algo novo, acho que podem surgir essas dúvidas, né? Se você pode converter, porque imagina se a pessoa quer, dali para frente, utilizar aquele documento só de forma eletrônica, né? Exato. Acho que a sua dúvida se dá no sentido de se alguém chegar com uma escritura lavrada de outro cartório no meu balcão e falar, eu quero converter esse ato em digital. É isso aí. Vou consultar a presidente do colégio notarial. Ai, depois você está comprometida aqui, ó, ao vivo, a trazer essa resposta aqui. Vai ter que gravar um vídeo para eu postar aqui no Instagram, hein, Elisa? Isso aí, vou falar. Já coloquei um asterisco enorme aqui.
Então, assim, muito importante essa questão de não precisar ter certificado digital, porque muitas pessoas assustam, né? Falam assim, nossa, se eu vou praticar um ato digital, eu tenho que ter o certificado. Hoje em dia a gente percebe que muitos têm, muitas pessoas possuem, mas nem todas. Então, de você não ter essa obrigatoriedade, para mim foi fantástico. E aí, esse cadastro prévio, ele é muito burocrático? Como que funciona? A pessoa tem que mandar muitos documentos? Eu adoto o formato, eu não sei como os outros colegas trabalham, mas eu adoto o formato de tudo ser feito por e-mail, toda transação de documentos ser feita por e-mail. A gente alimenta o nosso sistema, né, elabora a minuta, gera o PDF para a conferência de vocês, e aí eu sou bem conservadora, porque todas as vezes que tem alteração no PDF, eu mando de novo, até que o advogado fale assim, olha, agora você está autorizado a lavrar. Sempre eu faço essa pergunta, estou autorizada a lavrar? Agora que está autorizado a lavrar, aí eu lavro. Importante também que esse cadastro do notariado gratuito que a gente faz para quem não tem certificado digital, ele tem validade de 3 anos, depois a gente precisa fazer esse novo cadastro. E se você trocar de aparelho celular, também precisa fazer um cadastro novo, porque fica vinculado ao aparelho. Interessante, interessante. Aí você, na hora que a pessoa faz o cadastro, ela pode utilizar, no caso, esse cadastro durante 3 anos para praticar inúmeros atos. Dentro Em da qualquer plataforma, cartório, né? dentro da plataforma, qualquer cartório do Brasil. Uma dúvida muito comum que tem também esses dias uma cliente mandou um WhatsApp, Elisa, eu tenho esse certificado digital aqui no meu celular, não preciso assinar um contrato consigo com ele? Não consegue. O aplicativo do e-notariado, ele só serve para assinar atos dentro da plataforma do e-notariado. Não é uma assinatura digital, que a pessoa pode utilizar para assinar outros documentos, né? Não, a gente chama de certificado notarizado. Ele só é habilitado a assinar documentos dentro do e-notariado. Entendi, entendi. Porque ela queria utilizar para assinar um contrato particular. Isso, queria utilizar para esse fim e não é permitido. O aplicativo está diretamente conectado à plataforma do e-notariado. Entendi. É um aplicativo que vai ficar no seu celular salvo, para quem não tem certificado digital. Nossa, fantástico, fantástico. E você percebe que aqui no Brasil, muitos colegas estão aderindo. Como que está sendo essa questão? Eu vejo muito colega ainda bastante conservador nesse ponto. O cadastro do certificado é gratuito, ainda não me interessa. Só que o retorno primeiro afetivo, que as pessoas ficam muito encantadas, muito encantadas. Calma aí agora. Vamos voltar nesse assunto aí. Não interessa por quê? Porque eles vão perder a questão da firma, do pagamento da firma reconhecida. Por quê? Eu acho que entende porque o ato é gratuito, aí isso passa a não ser interessante para ele. Na verdade, o colega não conhece. Entender, né? E eu não consigo nem explicar porque o negócio foi publicado em maio, de uma forma bem simples falando. Foi publicado um negócio em maio, em julho, eu pratiquei o primeiro ato do sul do estado. Primeiro ato eletrônico, uma procuração de um senhorzinho, que esse dia até fiz referência a ele, que eu atendi fisicamente. Eu vi. E 86 anos, super disposto a esse receio também, mas é uma senhora, mas é um senhor, não. Eles têm condição e eles ficam apaixonados. Voltando ao assunto do ser gratuito, né? Eu penso que agrega, sempre agrega. É um cadastro gratuito que eu faço para aquele cliente, para aquela advogada, para aquele advogado falar assim, olha, Nelisa Galante, lá em Cachoeiro, me atendeu de forma excepcional e eu a recomendo. Então, eu conto com networking, com o que você vai falar sobre mim, sobre o meu atendimento, independentemente desse cadastro ser gratuito ou não. Eu quero agregar, e eu falo muito isso também, eu tenho uma obsessão em melhorar a cara dos cartórios. Uma obsessão, eu falo disso continuamente. Eu estou aqui para fazer com que você enxergue isso de uma forma não pesada, jogue para trás aquela cultura de que cartório a gente vai chegar nesse ponto, né? Que enfim, não quero ir nesse lugar, esse lugar não me pertence, tudo que eu puder fazer para não ir no cartório, esse lugar eu só faço. vai me tirar dinheiro, é assim, o que pensam é isso. Esse cartório só vai me tirar dinheiro,
Deus que me livre passar perto no cartório, né? Já vai pagar uma taxa. E aí, quando você Exatamente. traz essa informação que o e-notariado, é o cadastro gratuito, que você vai economizar no reconhecimento, na abertura da firma, no reconhecimento da firma. Gente, isso é fantástico, fantástico. E aí é Isso. interessante, assim, que Nelisa tocou nesse ponto, porque essa live de hoje, ela surgiu por causa de uma conversa, né, que a gente teve na live que eu fiz com a doutora Ana Paula. E a gente estava conversando, eu acho que era sobre despejo, nem lembro mais sobre exatamente o tema específico, mas era algo sobre a possibilidade de fazer ata notarial na questão do mercado imobiliário. E aí uma pessoa comentou, fez um comentário: nossa, a ata notarial vai para o cartório, nossa, vai me cobrar uma fortuna. E eu falei, gente, aí eu fiquei refletindo dessa fala, né? Eu falei, gente, essa fala de que você, indo para o extrajudicial, você vai perder, é totalmente falaciosa. Porque ir para o extrajudicial é ganhar tempo, é ganhar. Acho que o tempo é o principal, porque assim, é tempo, eficiência, qualidade no atendimento. E quando o seu cliente ganha também tempo, percebe que ele vai resolver aquela situação ali rápido, isso tudo vai converter em ganhos. Então, você nunca vai para o extra e perde. Você sempre vai para o extra e ganha. Não tem outra explicação. Eu não conheço nenhum advogado que fala assim: nossa, eu resolvi atuar na advocacia extrajudicial e eu perdi dinheiro, perdi tempo. Não existe isso, gente. Se você está advogando e você não tem experiência no extrajudicial, você precisa ter. Então, essa live aqui está trazendo muita informação. Já demos vários exemplos de possibilidades para vocês no mercado imobiliário, que vocês precisam abrir os olhos e enxergar o extra como solução. Solução. Isso aí. E essa afirmação, né, de que o serviço é caro, eu não gosto, não quero ir, é uma coisa cultural. Eu consigo compreender, eu falo no meu mestrado um pouquinho na minha dissertação sobre cultura, e é algo que incutiram na nossa cabeça. A gente tem lá, né, o coronelismo. Antigamente os atos eram praticados por carimbo. Não havia uma fiscalização efetiva, a gente passou para o selo, melhorou a fiscalização, e quando vai melhorando a fiscalização, vai melhorando, vai nivelando, né, as pessoas. E a gente chega no selo digital, vai nivelando, concursados assumindo, e hoje você chega no cartório, em Vitória, que você se sente confortável, parece que é a sala da sua casa. Você tem uma recepção legal, você senta bem, você tem água, você tem café, você tem qualidade de... A gente vê ali a primeira zona de rede de imóveis de Vila Velha, eu queria morar ali. Queria morar ali, não há necessidade, não haveria necessidade dela ter aquela estrutura, mas ela tem para a população, para o meu conforto como tabeliã, para o seu conforto como advogado. Então, a gente tem que reconhecer isso, o quanto que está melhorando. E aí a gente chega no valor, né, serviço... Antes de entrar no valor, no geral, eu queria falar sobre valor de ata, que faltou esse ponto aqui dentro do tema ata. Então, a gente tem ata de R$ 150, eu já fiz ata de R$ 150 e já fiz ata de R$ 800. Então, vai variar qual é o objetivo da ata. Eu já fiz essa ata de uso capião, que eram 29 requerentes, eu tinha que pedir certidão de todas essas pessoas. Então, não é só a ata, o valor da ata em si, mas é tudo que envolve para aquele ato ter a segurança jurídica, a gente ter certeza que todas as pessoas são capazes para assinar, que não tem ninguém interditado. Então, as certidões, elas têm essa função. Ah, mas eu tenho a minha certidão original, estou aqui com a minha certidão original. Sim, mas a sua certidão original não tem como eu comprovar se você está interditado ou não, se você é capaz ou não para assinar o meu ato. Então, a gente tem que pedir as certidões. E aí isso vai agregando valor, né? Agregando valor no sentido do mapeamento da segurança jurídica ficar bem fechadinho. Pode falar. Não, é porque exatamente isso. Às vezes a pessoa acha que só vai pagar pelo ato em si. Então, uma ata notarial de uso capião é só para a lavratura daquela ata. Mas para lavrar a ata, às vezes você vai precisar de documentos que vão embasar aquela ata notarial. Então, é isso que você tá explicando. Então, às vezes, Isso, você obter essas sustentar. certidões.
Isso, sustentar aquela ata. Ia ser tipo quando. Eu já fiz ata de uso capião de 8 mil e já fiz ata de uso capião de 11 mil. Por quê? O valor da ata, ela está ali mais ou menos no valor do teto, né? Claro que o número de folhas altera o valor da ata, mas e as certidões que eu precisei tirar? Por isso que chegou a 11 mil. Porque eu precisei tirar muitas certidões entre casados e solteiros, aquele número de requerentes. E o valor geral de cartório, eu costumo dizer que é um serviço que é caro. Eu falo isso, é caro. Mas eu, Melisa, me esforço para ser caro. Doutora Vanessa Espíndola, doutor Gilmar, doutora Juliana Frossá, olhar para trás e falar assim, valeu a pena. Porque ela deu um atendimento diferenciado, ela nos proporcionou conforto, meu cliente não precisou ir no cartório. Então, vocês, advogados, desde o momento que passou a não na ata do usucapião especificamente, mas as escrituras em geral, desde o momento que passou a ser público, porque estava na lei, mas era sempre culturalmente, era algo local, né? A escritura tem que ser feita no local do imóvel. Isso não é real, desde que isso passou a ser público, as pessoas começaram a ter conhecimento disso. Você, advogado, advogada, você pode escolher o tabelião ou a tabeliã que você quer trabalhar, que você confia, que vai te entregar o ato num tempo que o outro não vai te entregar, que vai te oferecer experiências que o outro não vai oferecer. Então, vocês têm uma gama, assim, um leque de profissionais bons à disposição de vocês para trabalhar. Então, é caro, mas você vai olhar para trás e vai falar assim, valeu a pena. Com ela foi diferente, ou com ele foi diferente. E o que eu consegui com ela ou com ele, eu nunca conseguiria no judicial, no tempo que eles me ofereceram, com o atendimento que eles me ofereceram, com o tempo que o tempo útil que eu pude dedicar à minha filha, ao meu marido, porque eu não fiquei indo para lá e para cá, fórum, xerox. E aí, então, é caro, mas você vai olhar para trás e vai valer a pena, porque você entregou resultado. E esse termo advocacia de resultado que eu usava muito quando eu comecei a trabalhar com o Instagram, no tabelionato, uma advogada falou, Elisa, você não pode usar esse termo advocacia de resultado. Porque a advocacia não é atividade de resultado, né? Sim, ela não é atividade do resultado, mas eu ouso dizer que no extra é. Porque no extra, você gera a advocacia de resultado, porque você não gera em nenhum local, com nenhum órgão, em nenhum lugar. No extrajudicial, com o tabelionato, com o RTD, com protesto, você gera advocacia de resultados, sim. E é muito interessante essa questão que você está trazendo sobre a possibilidade de você escolher o tabelião de sua confiança. Então, assim, como você orientou lá no início, né, da live, existem alguns atos que precisam ser praticados pelo tabelião daquela região, que são aqueles atos que precisam da diligência, né, do tabelião se direcionar ao local. No entanto, os atos que podem ser praticados sem essa diligência, então, por exemplo, com a escritura pública de compra e venda, a gente pode fazer com qualquer tabelião que a gente se sentir confortável. Então, por exemplo, eu estou aqui em Vitória, eu posso agora, pelo e-notariado, fazer tudo de forma digital e lavrar essa escritura pública com a Anelisa, ela estando em Cachoeiro. Então, isso aí também é uma informação que alguns advogados não conhecem, e aí ficam restrito àquele cartório daquela localidade, e às vezes o cartório não tem o e-notariado para te oferecer, e você às vezes não tem aquele atendimento tão diligente e você fica achando que não pode buscar outro porque porque ele é aqui do bairro, porque ele é aqui da cidade, mas não. Os atos que não precisam de diligência, você pode procurar o tabelionato, né, o tabelião de sua confiança. Deixa eu só abrir um parênteses aí. Os atos, realmente isso, os atos que exigem diligência, ele é obrigatório fazer com o tabelião ou tabelião do município, mas e fisicamente, você pode, numa escritura física, você pode fazer com qualquer tabelião do país. Acre, Curitiba, Vanessa sente confiança no tabelião do Acre, ela vai fazer no Acre pelo e-notariado, mas para eu, Nelisa, aqui em Cachoeiro, conseguir atender Vanessa Zanotti numa escritura eletrônica, eu preciso... Aí a escritura eletrônica ela tem competência. Para atos eletrônicos, para que Nelisa, em Cachoeiro, atenda Vanessa Zanotti em Vitória, precisa ter
imóvel e precisa ter adquirente com domicílio no Espírito Santo. Então, se a gente tem é um inventário, a gente tem imóvel no Espírito Santo, herdeiros do Espírito Santo, eu consegui trazer aqui de Cachoeiro. Se a gente tem imóvel em Pedro Canário, herdeiro em Bom Jesus do Norte, consigo atender em Cachoeiro. Então, para qualquer tabelião do Estado do Espírito Santo atender Vanessa Zanotti, tem que ter imóvel, e aí a gente conecta bastante com o direito imobiliário, né? Tem que ter imóvel e adquirente, donatário, cessionário, herdeiro, no Espírito Santo, com residência no Espírito Santo. Então, eu não, Elisa, aqui no Cachoeiro. Você poderia atender uma pessoa que está em outro estado, então. Se o imóvel é outro estado, ou outro herdeiro morando em outro estado, não poderia atender. Esses dias ele chegou, eu lavrei uma escritura de um inventário de um imóvel em São Paulo. Um inventário com 2 doações. Então, essa escritura precisou de procuração, porque o cliente queria fazer, o advogado queria fazer comigo. Então, mandou procuração aqui para Cachoeiro, o advogado parceiro assinou pelas partes e eu lavrei uma escritura de um imóvel em São Paulo. Agora, a gente chegou na fase de levar a registro. Então, nós, aqui do cartório em Cachoeiro, vamos levar a registro pela plataforma dos registradores, um registro de uma escritura física. Vamos convertê-la para o eletrônico, vamos digitalizá-las, eu vou assinar eletronicamente esse ato e vamos protocolar no registro de imóveis de São Paulo. De forma física? Não, eletrônica. Tudo eletrônico. Tudo eletrônico. A gente consegue, às vezes, o advogado fala, Melissa, eu tenho que protocolar, estou com um instrumento que ele está que precisa protocolar no registro de imóveis. Por exemplo, pacto. Eu preciso levar o meu pacto ao registro de imóveis, o primeiro domicílio do casal. Ele está com um pacto físico, lavrado por outro colega. Eu falo, pode trazer para mim que eu protocolo para você. Então, eu pego aquele ato físico, digitalizo, assino eletronicamente, protocolo no registro de imóveis competente. Qualquer lugar. Qualquer lugar. Uhum. Nossa, do Brasil, sim. Interessantíssimo. Como você vê que essa gama, né? Então, abriu mesmo portas para acho que para os tabeliães, para os advogados, para as partes, para todo mundo, né? Facilitou muito. A central do protesto, você consegue entrar na central do protesto, colocar o seu CPF e ver se o seu CPF está protestado de forma gratuita. Então, Pode falar. Pode falar. Então, eu ia falar que essa questão do protesto também é muito interessante. Inclusive, eu até fiz um post, acho que foi semana passada, dando essa dica, essa orientação sobre inquilino inadimplente. Então, existe a possibilidade de você, antes de ajuizar a ação de execução, protestar o título. E se você protesta o título como credor, você não precisa efetuar nenhum pagamento de emolumento inicial. Esse valor dos emolumentos, né, das taxas carturárias, elas são embutidas ali naquele valor do devedor, né, da notificação que o devedor vai receber. Então, olha só, você, como credor, tem aquele valor a receber, você não precisa pagar nada para o cartório, você só vai ter que comprovar que aquela dívida é certa, líquida e exigível, né, com a documentação pertinente. Aí você precisa de ter assessoria jurídica para te embasar, para te demonstrar que realmente aquele documento você realmente pode protestar, porque você tem que tomar cuidado que se você, né, iniciar esse protesto e aí de repente for um protesto indevido, você pode ser condenado a pagar uma indenização. Então, por isso que existe a necessidade de ter assessoria jurídica. Mas você, credor, vai com a assessoria jurídica te embasando, protesta o título e existe um grande percentual de conversão, de pagamento do devedor, porque ele com o nome protestado não vai poder pegar financiamento bancário e outras restrições inúmeras. Então, existe essa facilidade para o credor, né? Não pago nada, ainda tenho chance muito grande de receber o valor do devedor. O crédito, isso. E é algo em torno de 70% de pagamento em até 3 dias. Serasa, olha, ficou para trás. Serasa, ixi.
ficou muito para trás, porque o processo está trabalhando muito bem. E a gente falou aqui em menos de uma hora, 3 atos gratuitos, muito rápido, mas eu posso trazer o nascimento, o óbito. Aí a gente entra um pouquinho na central do registro civil, porque vocês, imobiliaristas, também trabalham, precisam de certidões, né, para poder compor esse checklist aí, para ficar tudo certinho. A central do registro civil te permite você requerer sua certidão. Vanessa pode entrar na central do registro civil e requerer sua certidão eletrônica. Você ter a sua certidão assinada eletronicamente pelo registrador civil, ter com você, no seu computador, no seu celular. E o usuário também pode solicitar, ele sozinho pode ir à central solicitar uma certidão física. Vai na central, solicita, SEDEX, carta registrada, a gente envia, paga tudo pela central e envia pelo correio, isso chega na casa da pessoa. E melhor ainda é a comunicação de cartório para cartório, porque eu, Elisa, consigo pedir uma certidão do Acre, que vai chegar aqui para mim eletronicamente, eu materializo em Cachoeiro e te entrego em até 5 dias. É muito maravilhoso. E é muito legal também a gente alertar o seguinte, se você entra no Google, se você procurar, às vezes, para obter alguma certidão, existem alguns sites que eles oferecem essa certidão para você, mas eles cobram. Então, é interessante a Anelisa trazer, né, essa informação. Registro Civil não cobra para fazer essa... Vai cobrar o emolumento, talvez, mas não vai cobrar pelo serviço de busca online, vamos dizer assim. Então, isso a gente tem que intermediação. Vocês. Intermediação, a palavra aí que você está buscando. Existem muitos sites, cartório fácil, cartório que usa o termo cartório. Alguns estados já saiu determinações normativas da proibição de usar o termo cartório. Central de registro civil, central do protesto, central de registro de imóveis, qualquer coisa fora disso não é oficial e você vai pagar alto. Uma certidão que eu pedindo para o Acre, por exemplo, aqui em Cachoeiro, pedindo para o Rio de Janeiro não, porque a tabela deles é alta, pedindo para Pedro Canário, vamos colocar aqui no norte. Eu, Elisa, aqui em Cachoeiro, peço uma certidão em Pedro Canário que vai, se você me trouxer a foto da certidão, né, os dados do livro Permiforme, vai custar no máximo R$100. Mas se você for num cartório fácil, isso vai te custar R$300. Então, é muito importante que o usuário ele se atente a isso e utilize as plataformas oficiais. Não utilize terceiro, eu entendo isso como ilegítimo, porque usa o termo cartório, que apesar de culturalmente não ter uma aceitação boa, e a gente está se esforçando para melhorar isso, mas a palavra cartório gera confiança, e aí o usuário, ele reclama que o serviço é caro, mas usa, na hora de contratar, vai lá na palavra cartório e acha que é algo oficial e não é. Exatamente, confunde muito, porque a maioria desses sites são patrocinados, então quando você joga no Google, o primeiro que aparece são eles. Então isso confunde bastante a pessoa, né, que não tem um advogado auxiliando, e às vezes a pessoa acaba pagando por um valor que ela não precisaria estar pagando, né? Não precisaria pagar. Uhum. Então, acho assim... Nós estamos com tempo? Não, então isso que eu ia falar. Nós cobrimos todas as informações, né, que a gente se propôs a trazer aqui hoje. Então, vamos ir para a parte final. Queria agradecer muito a Anelisa por ter aceitado o convite de estar aqui essa noite, de ter trazido tanto esclarecimento importante para a advocacia imobiliarista. Espero que todos tenham anotado ali no caderninho. Se não anotaram, assistam a live de novo, porque, gente, está imperdível. Tantas informações que a gente pode aproveitar para facilitar a nossa atividade e trazer benefícios para o nosso cliente. Então, só agradecer, só gratidão. Eu fico muito feliz e eu termino falando que advogado não tem direito de passar vontade nos serviços notariais registrais. Não pode passar vontade. Se você está entendendo que o negócio não está legal ali, você vai procurar um tabelião, uma tabeliã que te proporcione o que o outro não está dando. Profissionais ruins nós temos em todas as searas, né? Tem na minha, tem na sua, tem em todos os setores. Então, não passe vontade. Se você está entendendo que não está bom,
entre em contato com o tabelião ou com a tabelião que você conhece. Muita gente não tem acesso, né, Vanessa? Eu percebo muito isso. Muita gente não, muitos advogados profissionais da área do direito não têm acesso ao tabelião ou à tabeliã. E a gente está aqui, eu, Neilza, estou aqui pessoalmente à disposição da advocacia capixaba, brasileira, para contribuir com o que puder, com tudo que tiver ao meu alcance, eu contribuo. Isso mesmo, gente. E assim, a minha experiência com a Anelisa, eu já falei que vou repetir, foi maravilhosa, super indico minha tabeliã de confiança. Então, espero também ter outras oportunidades de fazer outros trabalhos com ela na advocacia, com certeza teremos. E também a gente fazer outras lives aqui, trazendo mais informações para vocês. Eu tenho certeza que ela está sempre, assim, super antenada com tudo que está acontecendo e conectada, ó, com o direito imobiliário, conectada com o mercado imobiliário. Isso aí, super à disposição. Obrigada, Vanessa. Foi muito gostoso. Quero mais, tá? Fazia tempo que eu não fazia live, que eu estou um pouco afastada por causa do mestrado que está no final aqui. Mas quero mais. A gente podia marcar umas aí específicas para a gente explorando esses temas. Vamos sim, com certeza. E agradecer a todo mundo que ficou com a gente aqui até agora. E aí agradecer, se vocês tiverem alguma dúvida depois, pode deixar nos comentários, que eu chamo a Anelisa para a gente esclarecer e deixar tudo bem exposto, com muita informação, para que vocês possam aproveitar no dia a dia de vocês, tá bom? Então, um beijo a todos. Beijo. Muito obrigada. Tchau, tchau.